Já estava na cama e quase dormindo. Tinha sido uma semana exaustiva. Na sexta noite, estava tomando um copo de vinho tinto com sua esposa no jantar. Ele estava prestes a cair no sono quando o telefone na mesa ao lado da cama anunciou alto que havia uma nova mensagem. Gordon xingou consigo mesmo por ter esquecido de colocar o telefone no modo silencioso. Na verdade, ele havia aumentado o volume pela manhã enquanto esperava a ligação do serviço de carro para finalmente buscar o carro depois dos reparos. Eles ligaram 3 vezes e continuaram prometendo que o carro estaria pronto em breve, mas nunca retornaram a ligação. Como resultado, o som da notificação em seu telefone quase acordou sua esposa. Gordon pegou o telefone, a imagem na tela embaçou diante de seus olhos. Ele piscou algumas vezes e conseguiu ver o que estava na tela, uma mensagem não lida no WhatsApp. Quem ainda estava acordado a essa hora tardia? Gordon abriu o aplicativo. A mensagem não lida estava ao lado da foto de Eve. Seu coração começou a bater forte, seus olhos se iluminaram e ele ficou sem sono. Ele tirou as pernas debaixo do cobertor o mais silenciosamente possível, porque sua esposa estava dormindo. Ele calçou seus chinelos. "Para onde você está indo?", perguntou Sarah, que acordou e olhou para seu marido. "Para o banheiro." "Não estou me sentindo bem, mas não se preocupe, durma", respondeu ele, apressando-se para o banheiro. O melhor lugar para enviar mensagens. "Como você está?", dizia uma mensagem. Era apenas uma pergunta comum e inofensiva. O importante era quem fez essa pergunta. Há 4 anos, Gordon conheceu Eve, uma jovem bela e absolutamente deslumbrante, e ele sentiu que estava disposto a fazer qualquer coisa por Eve, a abrir mão de tudo e não pensar nas consequências, até mesmo caminhar pela rua com ela e segurar sua mão era um prazer. Não havia dúvidas sobre quem ia às reuniões de pais e professores na escola, sobre seguro de carro ou qualquer outra coisa. Não, tudo isso era com Sarah em casa. Mas com Eve, parecia felicidade, felicidade real obviamente. Depois Sarah descobriu sobre o caso de seu marido. Houve um escândalo tremendo, ele fez as malas e foi morar com Eve, afinal, era assim que deveria ser. Só temos uma vida e devemos vivê-la com quem amamos. Além disso, Eve prometeu a ele se divorciar de sua esposa e viverem juntos. Primeiro, Sarah o ligou, mandou mensagens, gritou com ele e discutiu com o marido. Seus amigos e parentes bombardearam-no com inúmeras ligações e mensagens. Ele tentou se proteger e a mulher que amava estava lá para apoiá-lo. Depois de um mês, tudo de repente se acalmou. Gordon finalmente respirou aliviado. Dias e noites de felicidade com Eve, era tão bom, tão agradável, como se os pássaros estivessem cantando. Mas nenhuma notícia de Sarah, nenhuma notícia sobre seus filhos, nenhuma notícia sobre nada. Ela poderia pelo menos enviar uma mensagem de texto. Gordon ligou várias vezes para as crianças. O mais velho, David, sempre se limitava a 2 ou 3 frases, dizendo que estava tudo bem, nenhuma notícia. Ele tinha que ir às aulas ou ao cinema com amigos ou em qualquer outro lugar. "Tchau, pai." E o mais novo simplesmente não atendia o telefone, não importava quantas vezes Gordon ligasse para ele. Então, Gordon viu sua esposa e filho no supermercado. Eve o enviou sozinho para fazer compras, enquanto ela ficava em casa. Sarah e David estavam escolhendo os produtos, rindo e parecendo felizes. Gordon ficou de lado e observou em silêncio. Eles não o viram e ele não ousou se aproximar, e alguns dias depois, Eve o encontrou em casa depois do trabalho, com olhos felizes, e entregou-lhe um envelope. Gordon o abriu. Convocação do tribunal. Divórcio. "Estou tão feliz que você finalmente decidiu se divorciar de sua esposa", disse Eve. Ela o abraçou por trás enquanto ele lia as mesmas palavras pela 3ª vez. A audiência judicial está marcada para 16 de outubro às 12h40. Tudo está cristalino. Eve foi para a cozinha fazer chá, ela até comprou um bolo e uma garrafa de vinho para comemorar.
Exceto que Gordon nunca teve coragem de dar entrada no divórcio, então Sarah tomou essa decisão por si mesma. O homem pensou sobre isso, mas foi só isso. Ele viu Sarah no tribunal, ela parecia tão bonita em seu novo vestido azul, ficava bem nela. Ela parecia muito mais jovem e amargurada agora. A audiência terminou rapidamente e sem nada. Deram-lhes um mês para pensar sobre isso. Além disso, eles tinham filhos e precisavam de tempo para decidir com quem eles iriam morar e como seria o pagamento da pensão alimentícia. Gordon esperou por sua esposa do lado de fora da sala do tribunal. Ele a convidou para um café para conversar sobre tudo, mas eles não falaram sobre quanto de pensão alimentícia Gordon pagaria ou quando ele passaria tempo com as crianças. Eles falaram sobre como anos atrás eles haviam comido frango grelhado juntos no chão depois do trabalho em um apartamento alugado. Naquela época, eles nem tinham uma mesa no apartamento que podiam pagar para alugar. E falaram sobre como passaram a lua de mel no exterior, como foi incrível. Falaram sobre como David nasceu com pouco peso e como os médicos lutaram por sua vida. Agora ele era um menino grande, um triatleta, passaram por tantas coisas juntos. Gordon colocou a mão em sua esposa, e ela não a afastou. Então eles se despediram um do outro. Eve encontrou Gordon em casa com o champanhe, e quando ouviu que ele iria se divorciar de sua esposa em um mês, ficou ainda mais feliz, aumentou a música e dançou no meio da sala. Ele olhou para ela e se sentiu deprimido. Sarah não mandava mensagens nem ligava. 3 dias depois, ele mesmo ligou e sugeriu se encontrarem no fim de semana, apenas os dois. Ela disse que viria em outro dia e outra hora, porque tinha planos para o fim de semana. Sarah tinha planos para o fim de semana, seus próprios planos, sem ele. Gordon ouviu silenciosamente a informação e concordou em marcar um dia conveniente para Sarah. Ele mentiu para Eve sobre onde estava indo e comprou um buquê de flores para sua esposa. Por quê? Ele não sabia, mas Sarah não apareceu. Ela mandou uma mensagem no último minuto dizendo que não podia ir, pediu desculpas e remarcou o encontro para o dia seguinte, no mesmo horário. Ela nem sentiu a necessidade de explicar por quê. Gordon teve que dar flores para Eve e disse que era sem motivo, apenas para agradá-la. No dia seguinte, sua esposa veio ao encontro, e ele comprou flores para ela novamente. Sarah agradeceu, sorriu. Seu sorriso era tão caloroso, tão querido, e ele quase a perdeu por culpa própria. Eles começaram a se encontrar com mais frequência, mas nunca discutiram o divórcio. Ele lhe dava flores e presentes, ligava para ela com frequência, e escondia isso de Eve. Ele mentia cada vez mais. Agora ele tinha um romance ainda mais arrebatador com sua quase ex-esposa. Gordon não fazia ideia de que poderia ser assim. Eles não tinham essa paixão nem mesmo quando começaram a namorar. Ele estava completamente imerso nesse caso e nem se lembrava mais do que tinha dito a Eve, das promessas que tinha feito. Muitas vezes ele se confundia e esquecia algumas coisas, e ela o olhava perplexa, sem entender o que havia de errado com ele. Começaram brigas intermináveis, e ele não conseguia acreditar que Eve podia gritar e insultá-lo tanto. E Sarah, ela foi para a próxima audiência no tribunal como se nada tivesse acontecido, disse que não tinha mudado de ideia. Dessa vez, Gordon não a esperou fora da sala do tribunal. Ele simplesmente decidiu deixar Eve hoje e voltar para sua esposa. Seu bastardo, bruto e insensível, Eve o insultava com raiva sem parar. Gordon esperava que ele calmamente arrumasse suas malas e que Eve chorasse silenciosamente na cama, abraçando os joelhos. Mas não foi nada assim. A bochecha de Gordon ainda ardia 2 tapas. Eve tentou socá-lo várias vezes, mas Gordon gentilmente a empurrou para longe. Brincou bastante, seu bastardo, né? Cansou da bonequinha bonita e quer voltar para sua esposa feia, Eve continuava xingando. Suéteres que ele não teve tempo de colocar na mala voaram pela janela. Eu sou chata para você? Como ela vai viver com você, dormir com você, comer à mesma mesa que você? Você a traiu, arruinou a vida dela. Ela ainda espera por você, chorava Eve. Gordon já estava calçando os sapatos no corredor e abrindo a porta. Algo o atingiu nas costas e ele se virou. Um rolo de papel toalha estava no chão da escada.
Eve bateu a porta com força. Gordon tocou a campainha por muito tempo, mas ninguém abriu. Aparentemente, não havia ninguém em casa. Então talvez ele devesse fazer o jantar. Ele decidiu surpreendê-los. A chave não encaixava na fechadura. Sarah tinha trocado as fechaduras, mas por quê? Ele ligou várias vezes, mas ela não atendeu. Seu filho também não atendeu o telefone. Ele teve que passar a noite em um hotel. À noite, finalmente encontrou sua esposa e contou tudo sobre Eve, pedindo um encontro. Eles se encontraram apenas no dia seguinte, porque Sarah estava ocupada. Ela estava totalmente indiferente às notícias sobre Eve. Não houve exclamações de alegria ou pelo menos um sorriso ou brilho nos olhos. Gordon esperava algo como "Viva, meu marido está de volta", mas não houve nada disso. Sarah apenas disse que era escolha e decisão dele, afinal, era a vida dele. Não seria como antes. Ela já havia tido o suficiente dos encontros raros e não precisava de mais nada. Aparentemente, ela ainda iria se divorciar. Ela lamentou que ele não tivesse um lugar para morar, mas era uma consequência de suas decisões. Portanto, não havia ninguém para culpar. Ela não lhe deu uma chave do apartamento. Eles resolveriam tudo depois que o tribunal dividisse os bens deles. Ele não esperava por essa reviravolta dos acontecimentos. Então, ele conseguiu um quarto em uma pensão nos arredores da cidade. Descobriu que não estava ganhando tanto dinheiro como pensava anteriormente. O hotel era um prazer acessível apenas por um curto período de tempo. Eventualmente, eles se divorciaram. Gordon conseguiu um carro e uma garagem em um terreno. Ele poderia ter vendido tudo e comprado um lugar para morar, mas, apesar de todos os acontecimentos, Gordon ainda acreditava que tinha uma chance de recuperar as coisas como eram antes. Levou mais de um ano para reconquistar sua esposa e se casar novamente. Levou ainda mais tempo para conquistar a confiança de seu filho. E então, quando tudo finalmente estava de volta aos trilhos, ele recebeu uma mensagem de Eve. Era tarde da noite, e ele estava sentado no banheiro com seu celular. Suas pernas estavam rígidas, o que significava que ele estava sentado lá por muito tempo. Ele percebeu que tinha esquecido de fazer uma coisa pequena, mas importante: bloquear um contato e apagar o número de sua agenda. Era isso. Ele voltou para o quarto e se enfiou debaixo do cobertor quente. Era hora de dormir. Nossos erros nos custam muito para repeti-los. Amigos, deixe seu comentário, dê o seu like, se inscreva e ative o sininho para não perder mais uma história em áudio.